motivo de enorme satisfação estarmos novamente no estudo da Carta aos Colossenses, no capítulo 3. Começo por enviar um forte abraço, uma calorosa saudação a todos os meus queridos irmãos e irmãs que habitualmente se reúnem connosco como igreja, na igreja em Quinta do Conde. Que na verdade o Senhor vos abençoe a todos. Muitos de vós, como sabeis, vemo-nos aos domingos nas reuniões online através da aplicação Zoom. Outros nós não podemos ver tantas vezes porque não podem estar na reunião do Zoom, mas ainda assim eles próprios podem nos ver a nós através de outra aplicação que é o YouTube, em simultâneo. Mas ainda há outros que veem também em diferido depois a estas reuniões. Em qualquer caso, vocês estão todos no nosso coração e não poderia, nesta hora, de deixar de me lembrar de vós e de vos manifestar a grande saudade que nós temos de vos dar um abraço. Na Carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim o seguinte: vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém no Senhor. Antes de eu dizer alguma coisa sobre isto, quero ainda também mandar uma grande saudação e um grande abraço àqueles outros irmãos, não menos importantes, que nos acompanham nestes estudos bíblicos e no ministério da Palavra de Deus. Que o Senhor, enquanto aqui nos tiver, possa realizar a sua boa vontade na nossa experiência. É esta a nossa oração. A Bíblia é um livro de relacionamentos, especialmente da relação do homem com Deus, mas também é o livro das relações humanas, por excelência. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Temos aqui relações humanas. A graça pode pegar e pega no pecador mais vil e dar-lhe um lugar à direita de Deus, nos lugares celestiais em Cristo, e declará-lo aceito no amado, como lemos em Efésios, e torná-lo completo em Cristo, como lemos em Colossenses, e declará-lo abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como lemos também em Efésios. Mas a mesma graça que nos relaciona com Deus desta forma, surpreendentemente tão elevada, tão sublime, tão perfeita, também nos relaciona uns com os outros, de uma forma harmoniosa, nunca vista, de uma forma mesmo única. A mesma graça quer ajudar-nos na nossa vida cotidiana, no dia a dia, e merece por isso toda a nossa atenção para que possamos aprender. É também uma manifestação surpreendente da graça de Deus ver o Senhor da Glória, que revelou todas as verdades exaltadas que temos visto nesta Carta aos Colossenses, condescender a entrar nas nossas vidas pessoais, nos nossos lares, nos nossos negócios e nas nossas outras relações sociais, para nos dizer como nos devemos conduzir, como nos devemos comportar. Oh, que nós façamos nisto muito progresso. É a minha oração. Muito se tem escrito e dito sobre relações humanas, mas nada que se compare com esta sublime sabedoria que a Bíblia revela. E certamente nada que funcione tão bem ou que produza resultados tão abençoados, tão fantásticos como os que a Bíblia apresenta. Na Bíblia encontramos sobre relações humanas instruções muito diferentes das que lemos nos livros do mundo. No mundo, o clamor constante é: quero os meus direitos, deem-me os meus direitos. E os homens em geral acham que se conseguirem os seus direitos ficarão mais felizes por isso. Por engano. Nunca se falou tanto em direitos humanos como nos nossos dias. E nunca os direitos humanos foram tão promovidos, garantidos e defendidos como nos nossos dias. E, no entanto, os homens nunca foram tão infelizes e viveram vidas tão insatisfeitas como agora, no presente. Para se sentirem realizados, Deus diz aos crentes algo bem diferente. Deus diz: faz o que está certo e serás feliz. Ouviste bem? Não é querendo os teus direitos satisfeitos que te fará feliz, mas querendo fazer o que está certo. E é na Bíblia que nós aprendemos aquilo que está certo. Por isso, temos que a conhecer bem, a fim de nós realmente fazermos aquilo que está certo. No mundo, o clamor constante, como eu disse, é os meus direitos acima, os meus direitos abaixo, direitos humanos à esquerda, direitos humanos à direita. Na palavra de Deus, a máxima, pelo contrário, é justiça, fazer o que está certo. E o seu fruto, ou o seu resultado, é paz e verdadeira alegria. O crente tem que perceber
que a Bíblia não fala dos seus direitos, dos direitos humanos, mas dos direitos de Deus. Destes é que ninguém fala. E Ele é o único que tem de facto direitos. Dos direitos divinos ninguém quer falar. Quem tem direitos é Deus. Como humanos nós só temos é deveres. Vemos isso logo na criação do homem no Éden. Sim, não é direitos que temos, mas deveres. Sabemos bem como Satanás levou Adão e Eva a abandonarem os seus deveres para alcançarem supostos direitos que não passavam de miragem, de utopia. O resultado, como nós sabemos, foi o pecado com as suas terríveis consequências. Aconteceu a maior tragédia da humanidade. Direitos humanos? Que direitos tens tu? Sim, também tens direitos, é verdade. Mas sabes quais são os teus direitos? A condenação e a morte. É isso que a Bíblia diz que é o teu direito. Ainda não viste onde estão os teus direitos? Olha para a cruz do Calvário. Estão ali crucificados. Nunca te esqueças disto. É por isso que dizemos com Paulo com muita propriedade: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, portanto não tenho direitos, mas Cristo vive em mim. Ele tem todos os direitos. Gálatas 2:20. Agora, nesta passagem maravilhosa em que nos encontramos em Colossenses 3, o apóstolo, ou melhor, realmente o Espírito Santo através do apóstolo, fala às esposas e aos maridos, aos filhos e aos pais, aos servos e aos senhores. E nota que ele dirige sempre primeiro a palavra aos mais fracos, só depois aos mais fortes. Primeiro às esposas, depois aos maridos, como nós vemos neste texto, primeiro aos filhos, depois aos pais, primeiro aos servos, depois aos senhores. Vejamos primeiro aquilo que ele diz às esposas. Vós mulheres, versículo 18, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós mulheres, diz ele, estáis sujeitas. Embora os homens tenham aqui uma enorme responsabilidade, como nós vimos nos dois estudos anteriores, pois pelo exercício correto da sua autoridade, os homens podem criar sede nas suas mulheres para que elas queiram estar-lhes sujeitas, vós mulheres, ainda assim, não vos podeis eximir da vossa responsabilidade. A Bíblia diz: vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Não vos esqueçais de que fostes vós, em Eva, que vos não sujeitastes no jardim do Éden. Ao ser assediada pela serpente, Eva, como todos nós sabemos muito bem, deveria ter ido falar com Adão sobre o assunto. Devia estar-lhe sujeita, mas não. Agiu e decidiu, independentemente, unilateralmente, em insurreição, insubordinando-se a Adão e a Deus. Sim, a vossa insujeição, em última análise, é sempre contra Deus. E não te deves esquecer disso nunca. Tendes que ter cuidado, pois em insurreição ou em sujeição é uma tendência que trazeis convosco desde o princípio. Tendes que lutar contra essa vossa tendência. Tendes de contrariá-la. Para isso tendes que perceber o que esteve na origem do fracasso de Eva e não permitirdes que tal se repita na vossa experiência. E o que é que levou Eva a agir do modo que agiu? Qual foi o problema de Eva? Foi ela não ter atentado para o que Deus tinha dito, portanto não ter atentado para a palavra de Deus. Ora, nota bem, se quiseres inverter e vencer essa tendência que tu tens que olhar para o que Deus diz na sua palavra e dar-lhe ouvidos sérios, praticando-a. Queres realmente dar ouvidos à palavra de Deus? Não é o teu marido ou qualquer homem que te diz: vós mulheres estáis sujeitas, mas é o próprio Senhor que te está a dizer isso. Não é o homem, por mais espiritual que seja, que te deve sujeitar. Nem mesmo Deus o faz. És tu que, percebendo que está certo, te deves voluntariamente sujeitar, estar sujeita. Não te esqueças que todos nós temos deveres, não direitos. Aqui talvez perguntes, talvez coloques esta questão: mesmo a um marido mau, a um marido tirano? Sim, mesmo um marido mau, a um marido tirano. Nota o que Deus ensina sobre relações humanas em 1ª Carta de Pedro 2,18. Diz ele assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Vemos aqui que no que diz respeito à sujeição, esta deve ser prestada não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Não posso deixar de aproveitar este momento para enfatizar este aspecto importantíssimo da sujeição que se aplica a todas as áreas da nossa vida,
devemos estar sujeitos também às autoridades, como nós sabemos. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Lembremos que os crentes do primeiro século viviam sob uma autoridade sanguinária, o sanguinário Nero, e estiveram sempre em sujeição a ele, nunca se insubordinando. Não há registro de nenhuma manifestação de crentes a reivindicar os seus supostos direitos. Eles sabiam que já estavam crucificados com Cristo e que eles não viviam mais, mas que era Cristo que vivia neles. Os crentes que têm senhores ou patrões devem também estar-lhes sujeitos a eles, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Não há quadro mais triste do que ver um cristão professo numa manifestação mundana, qualquer que seja, a reivindicar direitos que não tem, seja numa manifestação contra as autoridades governamentais, seja contra entidades patronais, seja contra as autoridades conjugais, seja contra as autoridades paternais, seja contra as autoridades educacionais, contra qualquer autoridade. Portanto, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, mesmo que não sejam bons e humanos, mesmo que sejam tiranos. Não resisto em contar-vos aqui um acontecimento narrado num folheto antigo, chamado A Ceia da Meia-Noite. Esse folheto conta que uma senhora casada, tendo recebido Cristo como seu Salvador, tornou-se numa cristã verdadeiramente exemplar. O marido desta crente, porém, não obstante este facto da conversão dela, continuava como dantes, um homem do mundo, amante dos prazeres do pecado, perdido. Uma noite em que, como era costume, este marido estava com os seus amigos na taberna, a discussão versou sobre as boas qualidades e as falhas das suas esposas. E o marido desta crente fez os maiores elogios à sua esposa, dizendo que ela era tudo quanto um homem podia desejar, tendo como único defeito o facto de ser religiosa. Contudo, acrescentou, ela tem um controle tão elevado sobre o seu gênio que, por exemplo, mesmo que eu vos levasse à meia-noite à minha casa e a chamasse para se levantar da cama para vos servir uma ceia, ela falo-ia do melhor modo possível. Os companheiros dele, os amigos, consideraram que tal afirmação não passava de um exagero e desafiaram-no, fazendo uma aposta com ele. E ele aceitou a aposta. E mais ou menos à meia-noite lá foram todos eles para a casa dele. Ao chegarem, o dono da casa, este homem, perguntou à criada, que ainda estava de pé à sua espera, onde é que está a senhora? Já se foi deitar, disse ela. Ora, então vai lá chamá-la e diz-lhe que tenho aqui uns amigos, pois eu quero que ela venha aqui para nos servir uma ceia. Ao receber da criada este recado, esta boa esposa crente levantou-se com bom humor imediatamente para satisfazer o extravagante pedido do seu marido. Vestiu-se à pressa, foi cumprimentar as visitas com muita cortesia e simpatia, como era seu hábito, dizendo-lhes que tinha uma galinha já cozida e que depressa lhes arranjaria uma ceia. Não reclamou nada, pelo contrário, até falava nestes termos. Quando tudo estava pronto, ela própria sentou-se à mesa com eles e, com a máxima amabilidade, como era seu timbre, como se eles se tratassem de pessoas que tinham sido previamente convidadas, que não foram, e a uma hora razoável, que não era. Acabada a ceia, os homens não puderam esconder a sua admiração e um deles, indivíduo mais pacato do que os outros, dirigiu-se à crente dizendo-lhe assim: minha senhora, a sua cortesia nesta ocasião enche-nos de estupefação, estamos sem palavras. A nossa visita a estas horas da noite é o resultado de uma aposta que nós já consideramos perdida. Como a senhora é muito religiosa e, portanto, certamente não aprova a nossa conduta, peço-lhe licença para lhe perguntar a razão de tanta bondade da sua parte. Com muito gosto, disse ela. Quando eu me casei, tanto eu como o meu marido éramos ambos descrentes. Entretanto, eu ouvi a boa notícia do que o Senhor Jesus Cristo fez a nosso favor na cruz do Calvário, ao ter ali dado a sua vida em nosso lugar. E Deus tirou-me desta triste condição em que, infelizmente, o meu marido ainda se encontra. E Ele salvou-me. Tremo ao pensar no futuro que o espera a Ele. Se Ele morresse esta noite, no estado espiritual em que Ele está, seria, de certo, miserável por toda a eternidade. Julgo, pois, ser meu dever não o contrariar, mas tratá-lo com amor e paciência, esforçando-me assim para que, ao menos nesta vida, ele seja tão feliz quanto possível. Esta resposta deixou a todos em silêncio.
tão sábia, impressionou toda a gente, todo o grupo, e deixou uma profunda impressão no espírito do próprio marido. Naquela mesma noite, este marido ganhou uma coisa muito superior à aposta que fizera com os amigos. Ganhou a salvação da sua alma, pois também ele se converteu, tornando-se noutro homem, num verdadeiro cristão e, consequentemente, num bom marido. É de veras solene pensar que o pecador, ainda por se converter e que continua a deleitar-se nos prazeres do pecado, está a ter, nestes efêmeros prazeres, a única satisfação da sua existência, perdendo a maior satisfação presente e eterna, jamais imaginada, que nunca experimentará, visto não esperar senão uma certa expectação horrível de juízo, como diz a Bíblia, de trevas eternas, de uma noite sem amanhã, e tudo porque não se crê em Cristo como o único Salvador. Se tu que me escutas ainda não és verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, se ainda não lhe agradeceste a obra única que Ele realizou em teu lugar na cruz do Calvário, tendo Ele sofrido o castigo que tu merecias devido aos teus pecados, se ainda buscas nos vãos prazeres do pecado a tua satisfação, ignorando o gozo, a alegria, a paz e a satisfação que esperam aquele que do mundo e do pecado se converte a Deus, desperta quanto antes para a realidade e crê no Senhor Jesus Cristo como teu único Salvador. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Então, irás descobrir quão benéfica é para as relações humanas, em todas as esferas, a questão da sujeição que Deus recomenda. A rebeldia de uma mulher insubmissa nunca levou ninguém ao céu, mas as mulheres submissas têm tido a alegria de ver maridos transformados. Que Deus vos abençoe. Boa noite, irmãos. Pela graça de nosso Deus, cá estamos para mais um estudo bíblico. E é bom voltarmos durante esta semana e meditarmos um pouco nesta passagem que temos estado a estudar, que é na Carta aos Colossenses. Desde já, um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem, e muitos são aqueles que nos ouvem de longe, assim como aqueles que nos estão próximos, mas queria mandar um abraço especial a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo deste trajeto do estudo bíblico, e agradecer também pelas orações, damos graças por isso, e acima de tudo, pedindo sempre para que o Senhor seja de facto a nossa rocha firme e que possamos estar seguros nele, nestes dias que não são fáceis e que vivemos tempos um pouco difíceis, em que muita coisa acontece e há perdas. Muitos dos irmãos têm perdido alguns familiares e outros têm estado doentes, mas o Senhor tem estado a cuidar e a seu tempo Ele irá guiar e cuidar as coisas para que possamos sair desta pandemia. Mas se assim não for, o nosso Deus é bom à mesma, por isso temos é que descansar nele. E vamos ler então, temos estado a estudar esta passagem das Escrituras, na Carta aos Colossenses, perdão, e no capítulo 3, e passamos para o versículo 18. Eu dou graças a Deus porque o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos Oliveira deram início a este versículo e fizeram uma introdução magnífica. Eu dou graças a Deus porque, de facto, têm sido dois guerreiros que não têm baixado a guarda, pelo contrário, todas as semanas temos tido o privilégio de os ouvir. E eu vou ler então o versículo 18, que diz assim, esta passagem diz-nos assim: vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Nós entramos agora então nesta parte mais prática da palavra, e nós vemos o apóstolo Paulo, de facto, ele ter esse cuidado, e é quem fala mais acerca destes assuntos do matrimónio, tem sido o apóstolo Paulo. E agora vamos entrar numa parte muito prática, que tem a ver com o cuidado que o Senhor tem e as diretrizes que o Senhor dá aos lares, e isso é bom nós podermos perceber que o Senhor de facto quer lares e famílias firmes e fortes nele. Daí nós termos a palavra recheada com várias passagens que nos dão então estas indicações. O nosso irmão Carlos e o nosso irmão Alberto fizeram a introdução. O nosso irmão Carlos falou acerca da autoridade,
e de como nós devemos entender então o que é autoridade, para depois nós podermos perceber e entrarmos nesta fase aqui de submissão. Entendendo verdadeiramente a autoridade, vai-nos ser mais fácil percebermos o que o Senhor tem para nos dizer acerca desta segunda parte. O nosso irmão Alberto falou-nos acerca da questão da ordem, porque existe sempre... O nosso Deus é um Deus de ordem, e no último estudo o nosso irmão Alberto até frisou e falou em Deus, o Senhor Jesus Cristo, Espírito, e depois o homem, a mulher. Ele falou nesta ordem, tocou um pouco acerca desta ordem que existe. E de facto é maravilhoso nós vermos que o nosso Deus é um Deus que requer da nossa parte que haja ordem, que haja limites, que haja compromisso. E então nós entramos agora aqui nesta parte. Eu acredito, irmãos, que existem, e nós agora vamos estar a falar diretamente às mulheres, e existem, se calhar, irmãs que nos ouvem, que nos estão a ouvir, e que esta é uma das passagens que muitas irmãs até passam assim a correr, passam as folhas assim muito a correr, ou fingem que nem veem esta parte, porque de facto não perceber a palavra de Deus e nós ouvirmos aquilo que a sociedade tenta nos imprimir, de facto o quadro não é bonito. Quando falamos acerca de submissão, as pessoas pensam logo as mulheres pensam logo em humilhação, pensam em autoritarismo da parte do marido, e nós já vimos que não é assim. O nosso irmão Carlos falou acerca que autoridade significa serviço, exemplo no serviço, estar em primeiro lugar. Se existe autoridade, essa autoridade é sacrificial, e o nosso irmão Carlos tocou nesse assunto. Então vemos que será mais fácil nós percebermos. E é pela palavra que nós vamos, não por outros ensinos, mas por aquilo que o Senhor diz. Então perceber isso, perceber um pouco a autoridade, é-nos mais fácil, irmãs, é mais fácil nós entendermos esta parte. E é mais fácil nós percebermos que o estar sujeita significa proteção. Eu já falei muito acerca desta questão, já falei algumas vezes, mas vou-me repetir agora um bocadinho, mas queria-me direcionar noutro sentido, não naquilo que eu já me tenho vindo a dizer, que tenho falado muito acerca de que sujeição, submissão significa proteção. O Senhor transforma isto numa mais-valia para as esposas. E estar a fugir a isto, irmãos, viver uma vida dentro do matrimónio e estar a fugir a esta questão, e muitas podem dizer, pois esta questão da submissão de facto não é fácil, é muito difícil. Isto tem sido uma falha minha. Muitas até poderão dizer, tem sido um pequeno erro. Outras poderão dizer, é uma pequena fraqueza minha em não ser submissa ao meu marido. Eu quero vos dizer, irmãs, que não é nem um pequeno erro, nem uma pequena fraqueza, nem é um pequeno detalhe. É um erro enorme. É pecado. É viver no pecado. É viver em desobediência à palavra de Deus. E o que é o pecado? O pecado é não fazer a vontade de Deus. E se de facto nós assumimos no nosso viver diário de que esta área eu não me vou comprometer e nem tenho compromisso em ser sujeito ao meu marido, porque ele de facto também não tem sido um marido exemplar. Muitas poderão até dizer isso, mas o Senhor não diz isso. O Senhor não diz que tens que ser sujeita se o teu marido de facto for exemplar, não. Faz a tua parte. E depois nós mais à frente até poderemos tocar um pouco nesse assunto, de que mesmo os maridos não sendo um exemplo em autoridade, isso não desresponsabiliza a mulher de ser submissa e estar sujeita ao esposo. Mas como eu estava a dizer, cuidado, irmãs, é gravíssimo quando alguém não é sujeita, não é submissa ao seu próprio esposo. É viver em rebelião contra Deus. É desafiar o Senhor. São palavras duras, mas é mesmo isso. Porque
Uma coisa é nós, na nossa fraqueza, de repente pecamos e pedimos perdão ao Senhor e não voltamos a cometer o mesmo pecado e tentamos nos disciplinar nisto. Pecamos, cometemos o ato de pecar. Outra coisa é nós vivermos em pecado e isso é rebelar-nos contra Deus. E tem consequências gravíssimas depois. E o Senhor não nos livra das consequências. Depois, mais tarde, mais à frente, não culpemos o Senhor das nossas más decisões. E então, voltando à passagem, nós já vimos que é gravíssimo. E quando eu digo gravíssimo, porquê? Porque esta passagem, quando nos diz, vós mulheres estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor, e eu quero frisar aqui esta última parte, como convém no Senhor. Quero-vos dizer que, irmãos, que este mandamento matrimonial, que assim se poderá dizer, é de dupla responsabilidade. E porquê que é de dupla responsabilidade? Vamos então à carta aos Efésios, que nos fala também acerca desta passagem, mas noutro prisma. Então, no capítulo 5, na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 22, a palavra de Deus diz-nos assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porquê que eu digo que é de dupla responsabilidade? Porque prestem atenção, aqui diz, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Por outras palavras, se de facto vocês estão sujeitas aos vossos maridos, ponham sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. Mas aqui, no versículo 18 da carta aos Colossenses diz, vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém no Senhor. Numa é como ao Senhor e noutra, nesta passagem aqui, é como convém no Senhor. Então, é de dupla responsabilidade, irmãos. E nós vamos perceber um pouco porque é que eu digo isto. Porque é que a palavra de Deus diz. Esta parte, ela direciona-nos para o Senhor e esta aqui direciona-nos e nos diz como convém no Senhor. Esta passagem aqui da carta aos Colossenses tem a ver com a parte mais prática, tem a ver com o testemunho, como convém no Senhor. E nós já vamos ver. Então vamos agora aqui analisar esta, que diz assim, como ao Senhor. Vamos ler então estes versículos mais abaixo e vamos ver a comparação que esta passagem faz entre a mulher e a igreja. E aí é que é a grande questão. Daí ser como convém, não como convém ao Senhor, mas como ao Senhor. Porque diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O Senhor faz aqui esta comparação entre a mulher e a igreja. O esposo e Cristo, cabeça da igreja. E de facto, como é que nós... Vocês agora podem perguntar e dizer assim, mas como é que nós podemos estar sujeitos aos nossos maridos como ao Senhor? Como a igreja está sujeita a Cristo. Como a igreja descansa no Senhor. E eu vou só falar aqui, citar aqui um pequeno trecho para nós podermos perceber o que é que o Senhor então requer. Quais são os benefícios desta sujeição? Quais são os benefícios que uma esposa tem, porque são benefícios dados pelo Senhor. É a graça do Senhor aqui. É uma dádiva graciosa da parte do Senhor em uma mulher estar sujeita ao marido, como ao Senhor. Então aqui em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo, eu vou ler, capítulo 4, e vou ler do versículo 4 ao versículo 8, a palavra de Deus diz-nos assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. É tão bom, irmãs, quando nós descansamos verdadeiramente no Senhor. A alegria é algo que deve caracterizar
uma esposa. Alegria é algo que deve caracterizar, de facto, a Igreja. E aqui nós vemos, ou seja, esta carta é dirigida aos santos, é dirigida à Igreja. E o Senhor diz-nos que nós devemos nos regozijar no Senhor. Devemos descansar nele. Depois diz assim, que seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, que de facto, irmãs, o testemunho, a maneira como nós vivemos, o cheiro suave do Senhor, possam os outros vivenciar isso. Têm os outros vivenciado de facto o cheiro suave do Senhor no vosso lar? Têm, irmãs, vocês transmitido isso? As mais novas têm visto isso? Têm vivenciado essa intimidade, essa transparência para com o Senhor? Têm visto isso dentro do relacionamento entre esposo e esposa? Os vossos filhos têm visto isso? Porque é esse descanso. Tem havido alegria dentro do vosso lar? Os vossos filhos sentem essa alegria entre essa intimidade entre pai e mãe? Eles conseguem perceber isso da vossa parte, irmãs? É tão triste, irmãs, quando nós muitas das vezes vemos as mais velhas não dar exemplo. É impressionante quando nós vemos que muitas irmãs mais velhas levam o casamento como se fosse um fardo. Não é isso que o Senhor quer. Então a Igreja submete-se ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Não é como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Não pode ser assim. Tem que ser, de facto, o casamento tem que ser vivido como se estivesse a ser vivida esta intimidade e este compromisso entre Cristo e a Igreja. Entre a Igreja e Cristo. E é isso que tem que ser passado para os outros. Depois diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãs, é esta intimidade que tem que haver entre a esposa e o esposo. Nós logo no início vemos que, de facto, o Senhor, quando criou Eva, fez-a como adjuntora, para estar ao lado de Adão, para poderem direcionar os dois, estarem os dois envolvidos no serviço. E esse era o objetivo, estarem envolvidos ali no serviço, estarem os dois, participarem. Mas mais tarde nós vemos o Senhor, quando entra o pecado, nós vemos o Senhor, e vamos ler, e aqui mais uma vez quero-vos dizer que isto não foi mau, pelo contrário. Quando o Senhor diz à mulher, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Lido assim, muitas das irmãs dizem, ei pai, isto é um choque. Então quer dizer, até os meus próprios desejos, o meu marido tem que ter conhecimento deles, ele dominará sobre mim. O Senhor também disse logo no início que o homem ia dominar sobre a criação, sobre todos os animais que o Senhor criou. E o domínio, este domínio que a palavra de Deus se refere, é ao trato, ao cuidado. Não o domínio de espezinhar, não o domínio de dominar de tal maneira que submeta à sua autoridade. Porque a autoridade máxima aqui é o Senhor. Nós nunca podemos tirar isto em mente. A autoridade máxima é o Senhor. Quem fala mais alto dentro do lar é o Senhor. Não é o esposo, é o Senhor. Claro que depois existe esta ordem. Mas percebam isto. Porquê é que eu quis ler este versículo? Porque na carta aos Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, todos os nossos desejos, vamos passar para o Senhor. Não estejamos ansiosos. Vamos passar. Esposas, o Senhor disse que os vossos desejos, os vossos maridos,
passem os vossos desejos para os maridos. Nós lemos isso em Gênesis. Ou seja, que eles possam ter posse disso. Para quê? Para que vocês tenham uma vida em paz. Para que haja sossego. Para quê? Para que não haja o perigo de o inimigo tentar entrar dentro do lar por aí. Então, nós vemos que desde o início, quando o Senhor estabeleceu isso, nós vimos que Satanás, logo a seguir, por quem é que ele entrou? Ele não voltou a tentar entrar, a tentar minar e a tentar destruir através de Eva. Foram dos próprios filhos. Foi de Caim em que Satanás entrou. Ele não entrou mais por Eva, porque ele sabia que o Senhor tinha cuidado e tinha arranjado ali uma maneira de proteger Eva. E foi o que o Senhor fez. Esta submissão, esta sujeição, este domínio, entre aspas, que o homem tem sobre a esposa, serve-lhe proteção. Funciona como um véu protetor, em que os seus próprios desejos ela transmite ao marido. E isso, irmãos, por muito que nós possamos tentar pensar que isso é mau, mas não é. Não é. Porque o que é que vai surgir? Quando existe esta intimidade, quando existe este expressar, e que nós vemos aqui, o que é que o Senhor requer da Igreja? Quando diz, não estejais inquietos, porque todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Isto significa o quê? Isto significa que o que é que o Senhor quer? Que haja comunicação. É isso que o Senhor quer, que haja de facto esta comunicação entre esposa e marido. Geralmente as mulheres têm muita coisa na cabeça e elas têm necessidade, há tanta coisa que elas depois têm necessidade de pôr cá para fora. Porque se não puserem cá para fora, eu não sei, os fios tocam uns nos outros e as coisas não vão funcionar bem. Então há essa necessidade elas são muito dinâmicas, pensam em muita coisa. E depois é os filhos, é pensar nisto, pensar naquilo, e como é que vou fazer isto. Então não é tão bom chegar ao fim do dia e passarem isso tudo para o vosso marido? É isso que o Senhor requer da Igreja. Temos tantos planos para fazer. Precisamos fazer isto, precisamos fazer aquilo. Precisamos fazer esta atividade, aquela. Mas vou pôr aos pés do Senhor e vou-lhe pedir que Ele nos direcione, que Ele nos conduza. É isso que o Senhor requer da vossa parte. Que de facto que as esposas sejam conduzidas pelo marido, porque ele está a ser conduzido pelo Senhor. Ou seja, que elas possam levar aos pés dele. Olha, eu estava a pensar nisto assim, assim, assim. O que é que tu achas? Achas que devemos fazer assim? Acho que era uma boa ideia. É esta intimidade. Porque, havendo isto, existe cumplicidade. Havendo isto, os laços ficam mais fortes. Então não é tão bom, irmãs? E de facto, ser submissa, esta sujeição e esta submissão como ao Senhor, é neste sentido. É aquilo que o Senhor requer da Igreja, é o mesmo que o Senhor requer que a esposa tenha para com o esposo. Como ao Senhor. Como a Igreja faz ao Senhor, assim o Senhor requer a mesma responsabilidade da esposa para com o esposo. Nunca esquecendo, irmãos, que há uma responsabilidade muito grande por parte da Igreja. E nós podemos ler em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, muito rapidamente nós vamos ler. Eu acho que vou só ficar para já aqui por esta. Estamos a falar de dupla responsabilidade e eu só falei aqui nesta questão de facto sujeição como ao Senhor. Depois da próxima vez falarei da sujeição como convém ao Senhor, que é já de uma maneira mais prática, e depois nós vamos ler, e temos várias passagens que vão mostrar isso, de facto, o que é ser submissa como convém ao Senhor. Mas não queria deixar de ler na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15, a responsabilidade que a Igreja tem, porque diz assim: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Irmãs, viver uma vida segundo a vontade de Deus passa por isto. Fugindo a isto, aquilo que é requerido da parte da esposa, que é
o mesmo que o Senhor fala da igreja, a coluna e firmeza da verdade. É isso que o Senhor quer. Que vocês sejam colunas que sustentam. Uma coluna sustenta. Que sejam a firmeza da verdade. E a verdade é, fugindo a isto que o Senhor estabelece, não esperem ser coluna e firmeza da verdade. Porque não serão. Estarão por conta própria. E estarão a viver em rebelião para contra Deus. Não vale a pena nós andarmos a florear isto. Não vale a pena nós andarmos a querer pôr paninhos quentes no erro. Ou querermos, como se costuma dizer, tapar o sol com uma peneira. Não adianta. Se de facto alguém que quer viver uma vida cristã em pleno, alguém que queira viver Cristo verdadeiramente dentro do seu lar, não pode fugir a isto. Para a semana, se tiver oportunidade, vamos tocar então na questão, e ainda tenho aqui mais umas coisinhas para falar só acerca deste ponto, que é, de facto, submissão como ao Senhor, mas para a semana quero entrar então na submissão como convém ao Senhor. E aí falaremos de uma maneira mais prática. Desta aqui nós vimos, de facto, a importância que é como ao Senhor. Porquê? Porque faz um comparativo entre a esposa e a igreja, como a igreja é submissa ao Senhor, a Cristo, e nós vemos depois os benefícios que ela tem. E agora podemos ver também muito rapidamente a responsabilidade que a igreja tem. É a mesma responsabilidade, de facto, que uma esposa deve ter dentro do lar. Não se esqueçam que o Senhor diz isto, já na sua palavra, de que um filho deve ouvir a doutrina da mãe, sabedoria do pai e doutrina da mãe. Não se esqueçam disso. Mas para isso, não podemos fugir a estes padrões. Se nós baixamos o padrão e fugimos a isto, é o caos autêntico. Por isso, que o Senhor nos ajude. Um abraço muito forte. Acho que já falei muito, 25 minutos. O nosso irmão Carlos e o nosso irmão Alberto que me perdoem. Um abraço, estamos juntos. Graças a Deus por sua palavra e por essa oportunidade que nós temos de estudar as Escrituras. Colossenses capítulo 3, no verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. A pergunta que cabe aqui, muitas vezes as pessoas fazem, porque ficam indignadas com a postura de algumas igrejas, com a postura de alguns líderes. Isso é radicalismo, isso é fundamentalismo. Paulo aqui está sendo sectarista, machista. Outros vão até argumentar que isso vem a ser algo mais cultural, querendo achar uma brecha e apresentar a teologia um pouco mais suave. Mas olhando o que Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 13 e 14, nós vamos encontrar: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Perceba você que a questão que Paulo apresenta aqui é da ordem da criação, teológica, e não uma ordem cultural. Sim, as mulheres têm talentos, elas podem servir, sim, mas a questão é ser bem colocada, para não colocar pés pelas mãos, não colocar o carro na frente dos bois. Gênesis, no capítulo 2, no verso 18 a 24, nós sabemos que Deus criou a mulher porque viu que o homem precisava de uma auxiliadora, de uma companheira. Homens e mulheres são dependentes, sim. Apesar do texto apresentar aqui a postura do marido diante da sua esposa, nós sabemos que um precisa do outro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. E cabe bem aqui a frase e frisar no Senhor. Assim como também no verso 18, no Senhor. Se o Senhor não estiver
no centro da vontade da família, do casal. Tudo isso vai ser desestruturado. Para ilustrar aquilo que queremos dizer, vamos tomar, por exemplo, uma máquina de lavar roupas. Ela faz bem e cumpre bem o seu serviço quando assim for operada para este propósito, lavar roupas. Agora, se você de repente colocar louças, pratos, copos numa máquina de lavar roupas, vamos lavar, vai ser lavado, vai ser limpo. Mas haverá um desastre lá dentro da máquina, porque a máquina não foi projetada para lavar copos e pratos, talheres, simplesmente para roupas. Era o propósito da engenharia, dos projetistas. Assim também com a humanidade, quando Deus criou o homem. Todos nós temos uma função, um propósito dentro da criação. Assim como a máquina de lavar roupas, ela só vai fazer aquilo que foi determinado pelo seu propósito, assim também cada um na criação tem o seu propósito, tem a sua determinação dentro do plano de Deus. Efésios, no capítulo 5, no verso 22, nós vamos ver como se estabelece o lar. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O apóstolo Paulo ele tem um cuidado em todas as cartas em estabelecer a ordem, como tudo deve funcionar bem e todos devem ser felizes, satisfeitos na sua função. Efésios 5, agora no verso 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Perceba você, portanto, como é importante cada um perceber a sua função, o seu papel, o seu propósito. Dentro do lar, dentro da igreja e principalmente na sociedade também. Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, do verso 3 a 5, um texto muito importante e que mostra o valor das mulheres, o valor dentro da casa. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esse é o ponto. O testemunho daquilo que Deus projetou, planejou, daquilo que Deus tem de propósito para homem, mulher, dentro do lar, numa família, dentro da igreja. Sabemos que a sociedade moderna valoriza muito a mulher que trabalha como executiva de uma multinacional. Sim, é importante, é bom. Mas como desvaloriza, como tira os créditos de uma esposa que se dedica à família, aos filhos, ao marido, ao lar, a cuidar de tudo aquilo que envolve a família e faz com que a família seja bem sucedida. Precisamos cada vez mais dar valor àquela que fica em casa, àquela que cuida das crianças, dos jovens, a mulher que ensina as outras mulheres a dar um bom testemunho, a ter uma boa conduta no Senhor. Nós podemos observar também que em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. O esposo ele foi projetado, o marido, o homem, primeiro foi formado, depois veio a mulher. Assim o Senhor Deus
demonstra que o homem deve assumir toda a responsabilidade no lar, na igreja, na sociedade. E ele precisa dessa companheira, dessa auxiliadora que esteja junto a ele. Ele será o guia. É claro que exceto quando este guia, este homem, não assume a sua responsabilidade e contradiz a palavra de Deus, conforme registrado em Atos capítulo 5, no verso 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Muitas pessoas querem argumentar que Paulo estava tratando disto no primeiro século, onde a igreja era primitiva, ou determinadas igrejas tinham costumes diferentes das demais. Mas nós, olhando a teologia de Paulo, a doutrina que Paulo estabelece, o cuidado que ele tem para alertar a família, para colocar e despertar a responsabilidade que o homem tem que ter dentro do lar. Uma máquina de lavar, ela vai sempre ser uma máquina de lavar roupas, assim quando for usada para tal. E uma máquina para lavar louça, essa foi projetada para outras funções e será bem sucedida se não misturarem as suas funções. E assim também, o homem tem as suas funções, a mulher também tem as suas funções, e ambos trabalham juntos para o mesmo objetivo. Em Atos, no capítulo 18, no verso 24 até o verso 26, nós vamos encontrar Priscila e Áquila conversando com Apolo, um erudito que conhecia até a doutrina de João Batista. Mas veja como é importante a mulher, a esposa, estar auxiliando, ajudando, apoiando o marido. Ela não subiu num púlpito e nem foi diante do público exortar Apolo. Priscila chamou para uma janta num sábado à noite, tranquila, com seu marido, convidou Apolo e conversaram sobre a ação do Espírito Santo agora dentro das igrejas. E assim este Apolo pôde aceitar receber o argumento apresentado por Priscila e Áquila. Como é importante a mulher estar junto ao marido, num lugar bem observado, num lugar dedicado, num lugar discreto, para que a palavra de Deus não seja contrariada. Nós também podemos observar o jovem Timóteo, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, ou mesmo no capítulo 5, no verso 10 a 14. Veja como a influência da avó, da mãe, na vida deste jovem Timóteo, com as Escrituras, o tornaram idôneo, o tornaram firme na fé, o papel indispensável das mulheres, trabalhando como se fosse nos bastidores, mas dentro de casa, uma fortaleza, uma luz necessária para incentivar, para apoiar, para encorajar. Por isso que a mulher, ela é o ponto de equilíbrio emocional dentro do lar. Por isso que aquela seita gnóstica vinham com homens com suas ladainhas e histórias para levar cativa essas mulheres que não tinham base bíblica da doutrina estabelecida pelo apóstolo Paulo. A importância de uma mulher, como podemos observar também em Lucas, no capítulo 2, no verso 36 e 38. Encontramos Ana orando no templo. Quer ministério mais importante do que estar diante de Deus, apresentando todas as inquietações, perturbações, aflições e tendo respostas de Deus através da oração? Que Deus nos ajude. Amém.